Boa noite a todos. Nesse dia 6 de fevereiro de 2024, mais uma reunião do Rotary, 18ª reunião virtual, no período 2023-2024, sob o lema Crie Esperança no Mundo. Inicialmente, agradecer a todos vocês pela presença e agradecer a nossa palestrante e convidados. Nesse momento, gostaria de convidar a nossa diretora de protocolo a fazer o protocolo regular da noite. Renata Boa noite Andrade. a todos. Boa noite a todos. Na tribuna virtual, Renata Andrade, associada representativa do Rotary Clube do Rio de Janeiro, VESP, classificação professora de educação infantil do município do Rio de Janeiro, na função diretora de protocolo no período de 2023-2024, sob o lema Crie Esperança no Mundo. O Rotary Internacional está no seu 118º ano de fundação por Paul Harris, e hoje tem como nosso presidente do Rotary Internacional o companheiro Gordon McNally, do Rotary Club de South Queensferry, distrito 4621, Scotland. Nosso diretor de Rotary Internacional ainda é o companheiro Antônio Luiz de Vasconcelos, que foi governador distrital no período de 2007 a 2008, e é do Rotary Club Fortaleza Lagadiço, distrito 4490, Aldeota, Fortaleza, Ceará. Nosso governador distrital é o Pedro Luiz Dalboni da Cunha, do Rotary Club Volta Redonda, Jardim Primavera, distrito 4571. Nosso presidente é o companheiro José Cândido Gonçalves da Costa, do Rotary Club de Rio de Janeiro, VESP, distrito 4571. Hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024, temos o prazer de receber a ginecologista doutora Evelyn Abbott, residente na Flórida, e que nos brindará com o tema Segredos Hormonais para Turbinar a Vida 2. Eu desejo a todos um ano rotário, um excelente ano rotário e uma excelente palestra à nossa companheira. A saúde feminina é primordial, tendo a mulher um papel central no seio da família. Melhorar a saúde feminina é melhorar o lar como um todo. E agora, com a palavra, o nosso companheiro presidente, José Cândido. Nesse momento, gostaria que solenemente todos escutássemos o hino nacional em posição de respeito. Ingrid, hino nacional, por favor. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.
Problemas na transmissão do hino? Ok. Nesse momento, então, convido a nossa secretária, Patrícia Magalhães Magluta, a fazer a secretaria da noite. Por favor, secretária Patrícia. Boa noite a todos. Aqui presente, Patrícia Magluta, classificação analista judiciária, associada representativa dessa unidade rotária, e no atual período exercendo a função de secretária. Algumas informações rotárias seriam a realização do PETS, que teremos agora no dia 1º a 3 de março, em Passa Quatro. Estaremos lá presentes, eu e o companheiro Cândido, e acredito também que a companheira Diva também esteja presente, porque ela faz parte da comissão distrital. Inclusive, a informação rotária de hoje é explicando o que é o PETS para os nossos convidados. Teremos também a Conferência da Esperança, que vai ser em São Lourenço, dia 25 a 29 de maio. Nesta conferência, eu gostaria de convidar o máximo de companheiros do nosso clube que possam estar lá presentes, porque é um momento de muita confraternização, é um momento que a gente interage muito com os companheiros do outro clube, é um momento muitíssimo agradável a conferência. Tenho certeza que quem nunca foi irá se divertir e apreciar. Dia 12 de março é uma data muito importante para o nosso clube. Peço que os companheiros estejam presentes, que vai ser a visita do governador, tá? Vai ser uma reunião virtual, onde o governador estará presente e ele trocará informações conosco, e nós falaremos no nosso clube. É de extrema importância que os nossos companheiros estejam presentes. Já temos a data marcada para o bazar do Dia das Mães no Yacht Clube, que vai ser no dia 7 de maio. Está bem distante ainda e a gente dá notícias a respeito. O nosso brechó, que sempre se realiza lá em Madureira, ainda não temos data certa, tá? Porque dependemos do empréstimo da loja lá no Shopping Polo 1. Temos os aniversariantes do mês, né? Temos a nossa companheira Renata, que fez aniversário no dia de Iemanjá, dia 2 de fevereiro. Parabéns, Renata. A nossa sócia honorária, Helena, mulher do nosso companheiro do Rotary Werneck, do Rotary Clube Grajaú. Não, perdão, Maracanã. Helena faz aniversário dia 10 de fevereiro. E esse mês ainda também teremos a mãe do nosso presidente, do nosso companheiro Luiz Eduardo, e também nossa companheira de clube, Hilda Coração de Maria Gonçalves, que vai estar fazendo 95 anos. Tá? Que ainda fique conosco aqui durante muito tempo. Bem, datas comemorativas, algumas, como eu falei, no dia 1º foi o dia do publicitário, e no dia 2 comemoramos, além do aniversário da nossa companheira Renata, dia de Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes e também de um agente fiscal. Dia 4/2 é o Dia Mundial do Combate ao Câncer e 10 de fevereiro, Dia do Atleta Profissional. Temos esse mês também o Carnaval, que vai se realizar agora a partir de sexta-feira, dia 9, até o dia 13. E por essa razão não teremos reunião na próxima semana. Bem, esses eram os informativos de secretaria, presidente. Com você. Muito obrigado, secretária. Então, nesse momento, eu vou fazer a leitura do currículo da nossa convidada, doutora Evelyn Abud, tá? E Perdão, presidente, na sequência da Nós informação vamos... rotária. Exatamente. Não vai fazer antes? Pode fazer, secretária, por favor. Obrigado.
A instrução rotária de hoje é explicando aos nossos convidados do que se trata o PETS. O que é o PETS? O PETS é um seminário de treinamento para os presidentes eleitos. O objetivo desse seminário, que ocorre anualmente e que é organizado pela equipe do governador eleito, ou seja, o próximo governador, é treinar os presidentes eleitos dos clubes do distrito, a fim de que, sob a sua nova liderança, possam tornar seus clubes mais eficazes dentro dos conceitos e regras de Rotary Internacional. Os novos presidentes recebem aprendizagem, muito importante para as funções e responsabilidades que irão assumir à frente dos seus clubes, nomeadamente assim, formas de liderança, administração de clube, processo e inscrição de novos associados, projetos eficazes de prestação de serviços, fundação rotária, onde encontrar recursos e como planear o ano rotário. Para os rotarianos que já foram presidentes de seus clubes em outros períodos, é um momento de reciclagem e de contato pessoal com toda a equipe distrital. Esse seminário é realizado anualmente, logo depois que o governador eleito regressa do GETS. GETS é o seminário de treinamento para os governadores eleitos. Esse treinamento é realizado em Evanston, Illinois, nos Estados Unidos, sede do Rotary Internacional, com o comparecimento de todos os governadores eleitos e seus cônjuges, e de todos os países em que há Rotary. Durante a pandemia, infelizmente, os governadores do período 21, 22 e 22, 23 tiveram esse treinamento realizado de forma virtual. Ao longo da realização do PETS, cabe ao governador eleito transmitir aos seus presidentes as orientações e recomendações de Rotary Internacional. São vários temas tratados no seminário, entre eles Fundação Rotária, intercâmbio de jovens, projetos distritais e as novas exigências da informação digital, entrega do manual ao presidente e as orientações para a Assembleia Distrital. Mas o ponto alto da realização do PETS é a interação do presidente eleito com os demais presidentes dos clubes do seu distrito, momento em que laços de companheirismo são formados e onde o nosso clube pode interagir com outros clubes do distrito para a realização de projetos maravilhosos. A instrução é essa. Muito obrigado, secretária Patrícia Magluta. Presidente. Nesse momento, eu gostaria de agradecer à doutora Evelyn Abud por ter respondido a esse convite. E dentro de alguns segundos eu vou ler o seu currículo resumido e agradecer de antemão também a presença da doutora Iracema Pacífico de Souza e doutora Elizabeth Santiago, ambas ginecologistas, que vieram prestigiar essa reunião, que no momento estão presentes 40 pessoas. Então, agradecido. E a doutora Evelyn Abud é graduada em medicina há 21 anos, especialista em ginecologia, obstetrícia pelo Hospital Maternidade Carmela Dutra e doenças sexualmente transmissíveis pela UF há 18 anos. Também especializou-se em reprodução humana assistida no Instituto Sapientia, em São Paulo, há 8 anos. E atualmente é graduada em Ciências da Longevidade Humana. Além de realizar consultas médicas online para brasileiros residentes em diferentes partes do mundo. Atua como educadora em saúde e palestrante internacional há mais de 15 anos, pois ensinar as pessoas a viverem mais é sua melhor paixão. Há 3 anos, adota a abordagem funcional e integrativa no cuidado dos seus pacientes, pois acredita que somos seres integrais e cada área da vida de um indivíduo precisa ser igualmente nutrida para que haja saúde física, mental, emocional e espiritual. Apesar dos títulos acadêmicos, os títulos que mais valoriza são de esposa do Ricardo Leal, mãe do Guilherme, da Graziella, amiga de todos e, sobretudo, serva de Deus. Essa é Evelyn Abud, uma pessoa fantástica, que passou há pouco tempo na nossa vida, na vida de uma secretária minha, Elizabeth, que teve um problema
muito grave de um câncer e nós pudemos interferir no resultado negativo, e a Evelyn ajudou muitíssimo a acelerar os eventos que propiciaram a cura absoluta de um câncer que foi negativado e dado como radical, sem solução, com sobrevida de 60 dias. E hoje essa secretária está viva, é a minha secretária, amiga pessoal, e uma participante intensa nas ações do nosso brechó, junto ao Paulo I, que é a nossa querida Beth Abençoada. Nesse momento, convido à tribuna virtual doutora Evelyn Abud. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, doutor Cândido, e aproveito essa oportunidade para matar um pouquinho a saudade dos meus colegas que atendiam no Polo 1, doutor Iracema, que saudade, muito me ajudou no começo da minha carreira. Quando eu cheguei no Polo 1, eu tinha 5 anos de formada, e todos os médicos mais experientes me abraçaram, e até hoje eu considero como lar, viu? Toda vez que eu vou ao Brasil, eu faço questão de passear, de visitar lá, e que alegria poder conhecer vocês, né, que estão aqui também prestigiando esse evento. Eu queria saber se eu consigo compartilhar a tela daqui ou se vão ter que me colocar como administradora para eu conseguir compartilhar a tela. Vai ficar como co-hoster. Isso. A Ingrid está acenando que sim. Eu acabei de passar. Obrigada. Esse tema, gente, é muito interessante porque muitas vezes existem mudanças no comportamento, tanto da mulher quanto do homem, depois dos 45 anos, e muitos desses comportamentos são induzidos pelo declínio hormonal que a gente começa a ter a partir dos 30 anos. Então, é como se a gente fosse descendo degrauzinhos de uma escada, e depois dos 45 anos, são mais de 15 anos de perda hormonal, e a gente expressa alguns comportamentos devido a esses declínios, mas não associa que seja por esses declínios. Isso impacta nos nossos relacionamentos sociais, nos nossos relacionamentos íntimos, no nosso relacionamento conjugal. Então, esse tema traz a consciência de que nós podemos sim mudar alguns comportamentos através da reposição de hormônios que declinaram desde os 30 anos, não necessariamente hormônios sexuais, ok? Porque existe uma hierarquia hormonal que precisa ser respeitada, e esse tema é importante mesmo para quem não tem cônjuge, tá? Porque interfere em todos os nossos relacionamentos sociais. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Isso. Vocês conseguem ver? Sim. Então tá bom. Deixa eu ver se está fácil para passar. A gente vai falar então de segredos hormonais que podem turbinar a sua vida 2, seus relacionamentos sociais, né, sua vida familiar, inclusive relacionamento com seus filhos. E vamos tirar um tempinho para falar desse tema agora. Olha, do jeito que está a tela... Ah, passou. Espera aí. Antes, né, já que a gente vai tocar no tema de sexualidade, vai tocar no tema de relação a dois, é interessante tornar alguns conceitos concretos e relembrar alguns conceitos que às vezes a gente já teve contato no passado, desculpa, e que muitas vezes estão esquecidos. Quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando necessariamente de contato sexual, a gente está falando de uma necessidade inerente que todos nós temos desde antes de nascer, de receber e expressar afeto e contato, tá? É inerente a toda e qualquer pessoa, traz sensações prazerosas a cada um. E essas sensações vêm através de toque, de abraço, de gestos, de palavras e da relação sexual também. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade é expressada na forma de sentir, nos movimentos das pessoas, como essas tocam e são tocadas. Tá? Muitas vezes a gente relaciona a sexualidade à sensualidade, mas a sensualidade é uma parte muito pequena da sexualidade global. Ok? O desenvolvimento da sexualidade começa mesmo antes de nascermos, quando a gente começa a ouvir a voz do pai e da mãe, né? A partir do 5º mês, a gente já tem esses sentidos formados e eles já começam a ser treinados, tá? A forma que a mãe toca a barriga,
né, a forma que conversam com a criança, isso já causa sensação prazerosa intraútero. E quando a gente cresce, a gente também descobre o prazer provocado pelo ato sexual e que apenas se soma às outras experiências que nós já tivemos antes, gerando, então, de forma global, a sexualidade adulta. Outros conceitos importantes, né? Libido, que é o desejo sexual, né? A vontade de ter relação. Orgasmo seria o ápice do prazer sexual e é sentido de forma diferente para homem e mulher, né? Para o homem, é mais objetivo o orgasmo, seguido de ejaculação na maioria das vezes. Também pode ser não ser seguido de ejaculação, mas é mais infrequente. E para mulheres é totalmente subjetivo. Depende da percepção, da sua formação moral, dos seus níveis hormonais, do período do ciclo menstrual, né? E pode ser por estímulo vaginal, clitoriano, enfim. A diferença na expressão da sexualidade, né? Para as mulheres, são muito importantes as palavras, né? Amam e valorizam as palavras. Para os homens, os fatos contam mais. O homem não precisa ficar contando uma história com múltiplos detalhes, né? Ele não se prende a detalhes. E mulher, sim. Mulheres, para ela é importante que o seu parceiro demonstre interesse em seus assuntos, goste de conversar com ela. É importante que ele a incentive com elogios sinceros e reconheça as suas qualidades físicas e intelectuais, viu? Homens, as mulheres gostam de ser valorizadas pelo seu intelecto, tá? Pelo que elas podem construir, pelos conceitos que ela pode trazer numa conversa e gosta de ser elogiada por isso. E para os homens, é muito importante que a sua parceira se sinta satisfeita com a sua atuação sexual, que seja receptiva, que sinta prazer. Porém, para que o homem e a mulher expressem sua sexualidade de forma plena, é interessante que ambos tenham saúde. Vocês concordam? Tem muita gente hoje que não consegue expressar sua sexualidade de forma plena devido a doenças crônicas. E existe uma forma da gente controlar e mesmo evitá-las. O que seria, então, ter saúde? Como a gente definiria o ter saúde? Em primeiro lugar, não é apenas viver sem sintomas. Há uma diferença e há uma distância entre estar assintomático e ser saudável. Tá? E hoje, principalmente nos moldes da medicina funcional, a gente tem duas definições para a idade, tá? Duas definições presentes, né, correntes, que não são muito faladas nem no meio médico e nem para os pacientes, mas entender isso dá uma virada de chave, entende? Nós temos a nossa idade cronológica. Eu nasci dia 3/3/78, tenho 45 anos. Não tenho poder para mudar a minha idade cronológica, porque esse é meu tempo de fabricação. Mas a minha idade biológica vai falar do meu estado de conservação. Tudo que eu já fiz ou deixei de fazer, o quanto eu já investi na minha saúde, o quanto eu já investi em atividade física, em alimentação saudável, em horas de sono de qualidade, em experiências prazerosas, o quanto eu já evitei de relacionamentos tóxicos, né, que redundaram no grau de inflamação das minhas células. Isso expressa, então, o meu estado de conservação, ok? Vamos dar um exemplo prático. Esse slide é de 2019, por isso que dizia que os dois Cadillacs tinham 66 anos, né? Hoje eles já teriam 71 anos. Então, como a gente entende idade cronológica e biológica? Veja só, ambos os carros foram fabricados em 1953. O que o carro da direita recebeu que o da esquerda não recebeu? O que vocês acham que fez a diferença nessas duas imagens? Já que ambos saíram da fábrica no mesmo ano, no mesmo lote. Vocês podem participar, tá? Manutenção, carinho, dedicação, vontade de manter a preservação, cuidar. Exato. A palavra é essa. Exato. O trato, o carinho, como foi tratado pelo dono. Exato. Que o outro relaxou e esse tratou bem. É igual mulher bem tratada é uma coisa, maltratada é outra. É a mesma coisa. Exato. Tá? Tudo isso somou a esse resultado final, né? Com certeza o dono aqui do Cadillac da direita, ele investiu tempo e dinheiro com cera,
né? Trocou o estofado quando necessário, né? Colocou proteção no volante, fez a manutenção da lanternagem, cuidou do motor, né? Enquanto o carro da esquerda foi só usado, né? Ele foi sendo usado, foi se desgastando e não se preocuparam em cuidar quando surgiu lá o primeiro ferrugem, né? Não se preocuparam em polir, não se preocuparam em passar uma cera por cima para evitar o desgaste, para diminuir. E esse Cadillac representa a nossa vida, né? E representa o nosso corpo. E assim como um carro, né, um objeto, precisa de manutenção, dedicação, carinho do seu dono e amor, a gente pode dizer assim, o nosso corpo, a nossa vida também precisa desse cuidado. Então, ambos os carros têm o mesmo tempo de fabricação, mas o estado de conservação está totalmente diferente por uma soma de atitudes que levaram a esse resultado final. E vocês vejam que, após 71 anos, o Cadillac da direita continua funcional, né? Ele continua exercendo o papel para o qual foi criado, que é transportar pessoas, enquanto o da esquerda, que não foi cuidado, ele foi perdendo função. E na nossa vida, a gente vê várias pessoas, né, às vezes da mesma idade que a gente, que estão perdendo função, não estão mais tão úteis na sociedade por falta de cuidado ou por sobrecarga de ferrugem, né? Sempre que eu falar em inflamação, eu vou estar falando, pensem, em focos de incêndio que vão surgindo nos diferentes sistemas. E sempre que eu falo de oxidação, né, estresse oxidativo, eu estou falando de ferrugem celular. Estou falando de uma célula que vai ter um tempo médio de vida menor, tá? Ela está se desgastando, se estragando e morrendo antes do tempo. E sabe qual o problema de uma célula que oxida e que se estraga antes do tempo? É que aquela célula gera na sua mitose uma outra célula igual a ela. Então, cada vez que a gente desgasta uma célula, porque o nosso grau de inflamação está alto, a gente promove a multiplicação de células defeituosas. E essa é a base do surgimento das doenças autoimunes e das doenças cancerígenas também, né? Por isso que hoje a gente enfatiza tanto substâncias antioxidantes, nutrientes antioxidantes que podem evitar esse ferrugem celular, que pode polir as células, que pode mantê-las hidratadas, que pode fazer sua mitocôndria durar mais tempo para que você sempre se mantenha como esse Cadillac da direita aqui. E a gente tem esse conceito agora de que você pode envelhecer sem ficar velho. E a gente tem um exemplo vivo aqui da Sueli Saad, né? Ela envelheceu sem ficar velha. Gente, olha essa pele, olha essa mente, olha essa alegria, olha essa As unhas, disposição. olha as unhas. O Olha, cabelo é gente. que não está solto, mas o cabelo é grande. E depois eu conto, quando der, quando tiver um intervalo, eu conto a historinha minha do cabelo. Olha só, gente, que exemplo, que maravilha para vocês verem que é possível. Então, hoje, a gente sabe que a nossa idade cronológica pode avançar para um lado, né? Ela pode seguir seu curso para a direita, mas a nossa idade biológica pode ir no caminho contrário. Então, hoje, nós podemos sim, tem uma pessoa de 60, 70, 80, 90 anos, com o mesmo vigor, disposição e saúde celular de um jovem de 25 anos, entende? Então, dando até uma palhinha para vocês do que é a medicina funcional integrativa, é uma medicina que integra os sistemas, entende? E dando um exemplo bem prático, se uma paciente chega com uma dermatite, numa dermatologista, na especialista, né, o que a dermatologista vai se preocupar em fazer logo de cara? Né? Alguém gostaria de falar? Quando você chega lá com a pele empolada, se coçando, o que a médica faz? Geralmente ela pergunta se tem alergia a alguma coisa, por que está coçando, o que usa, o que te incomoda. Geralmente é o que tem. E ela passa o quê? Como que ela trata? Passa logo um creme para melhorar, passa uma coisa, o negócio é interior. É o que você comeu, às vezes, é uma coisa que você respirou, mas Exato. é a dermatologia, a derme, por isso é a pele. Ela fala a pele. Exato. Então, assim, o especialista geralmente vai querer mitigar o seu sintoma. Ele vai querer aliviar a sua coceira, a sua dor, o seu empolado, entende? E muitos
nem se preocupam de onde veio, de onde surgiu aquela dermatite. E aí ela diz, bom, usa esse creme, usa esse corticoide, se surgir de novo, volta aqui que a gente faz um tratamento sistêmico. Aí, se você tiver novamente essa dermatite, você vai lá, ela já te dá um anti-histamínico ou um corticoide oral, mas preocupada em mitigar o sintoma. Quando um médico funcional vê uma dermatite, ele entende que aquela inflamação à distância, né, que aquela inflamação na pele, está só reverberando uma inflamação que começou em outro sistema. Em mais de 90% começa no intestino, entende? Que é o nosso principal órgão metabólico. Então, por algo que a gente comeu, como bem disse a Sueli, né, por algum antígeno alimentar, alguma intolerância, ou por um antígeno respiratório, você começa a produzir citocinas pró-inflamatórias que vão para a corrente sanguínea e acaba atacando órgãos à distância de acordo com a sua vulnerabilidade genética, entende? Então, quando a gente vai lá na raiz, né, a gente vai no porquê, do porquê, do porquê e resolve o problema de vez. E aí isso corrobora para que a gente alcance essa idade biológica, esse estado de conservação de forma mais plena e mais duradoura, né, do que apenas mitigando os sintomas, entende? E o que os seus hormônios têm a ver com a sua sexualidade, né? Quando eu falar de hormônio, eu não estou falando das caixinhas que vendem na prateleira da farmácia para as mulheres usarem depois do climatério, tá? A gente não vai estar falando aqui dos hormônios sintéticos, né? Ou dos medicamentos com ação hormonal que são sintéticos. A gente está falando dos hormônios que a gente produz, que são mensageiros químicos que governam a comunicação intercelular e promovem a homeostase do meio interno, o equilíbrio do meio interno, com o objetivo primário de manter as pessoas saudáveis, ok? Então, a definição de hormônio que vai reger a nossa conversa é essa aqui. São substâncias químicas que governam a comunicação intercelular. Se a gente precisa, então, desse mensageiro químico para levar um recadinho de uma célula para outra, para que as células conversem, vocês acham que as células vão conversar mais se a gente tiver níveis ideais de hormônios ou quando os hormônios estão em queda? Como fica a comunicação dos sistemas quando a gente tem níveis altos e ideais de hormônio? Quando eu falo níveis ideais, eu penso no nível que os jovens têm, jovens antes de 30 anos têm, ou depois que a gente começa a descer a escadinha da queda hormonal. Então, o que acontece na prática é que, conforme vai declinando os nossos níveis hormonais, algumas reações bioquímicas deixam de acontecer, porque aquela substância que tinha que dar o recado lá no núcleo da célula para ela colocar em ação aquela reação bioquímica, isso deixa de acontecer, esse recadinho deixa de ser dado, entende? Isso vai se expressar em sintomas como cansaço, pele seca, queda de cabelo, unha fraca, e muitos outros. Por quê? Porque os hormônios, gente, eles controlam o ciclo sono-vigília, controlam o metabolismo energético, né? Produção de ATP, produção de energia, o crescimento linear, o controle da pressão arterial, inclusive a maturação e a manutenção sexual. Então, todas as variantes do envelhecimento são hormônio dependentes, ok? E a gente chega à conclusão que os hormônios trabalham em favor da vida. Quanto mais estáveis e próximos dos níveis fisiológicos forem os seus hormônios, mais atenuado vai ser o seu processo de envelhecimento, porque você terá mais condições de restauro e reparo celular. Inclusive, o restauro e reparo celular acontece, na sua maioria, durante a noite, enquanto você dorme. Então, você já percebeu que as pessoas acima dos 50 anos, elas já começam a ter o sono mais leve, né? Começam a ter mais casos de insônia e perder a qualidade do sono, né? Acordam cansadas, né? Deitam e têm dificuldade de pegar no sono, então deitam e acordam várias vezes à noite. Por quê? Porque já caiu de forma expressiva o nosso principal hormônio, que é a melatonina, e isso faz com que o sono fique raso, a gente perde tempo do sono REM, né? E a gente não consegue fixar a memória de forma adequada. O restauro e reparo celular não acontecem de forma adequada porque
Só quando a gente alcança o platô de melatonina que a gente desencadeia a produção de GH, que é o hormônio do crescimento, que é quem dá ordem para que os leucócitos façam esse restauro noturno. Então, é um mecanismo, é uma roda. Inclusive, aquela roda do Rotary me lembra esse mecanismo hormonal, sabe? Tem que andar em harmonia para que a gente tenha todos os sistemas funcionando na sua máxima potência. Sem dúvida alguma, as pessoas que têm maior expectativa de vida são aquelas que têm maiores níveis hormonais circulantes, porque isso vai implicar no menor índice de doenças a longo prazo. Claro que a pessoa pode ser beneficiada por sua genética, mas a genética só interfere em até 30% da expressão das doenças. Os outros 70% são por fatores ambientais. Então, a boa notícia é que, mesmo se você tiver uma tendência genética para expressar alguma doença, os 70% que virão do seu ambiente, da forma que você escolhe viver a vida, é que vão determinar se você vai ativar aquele gene ou silenciar aquele gene, ok? E aqui, nesse gráfico, eu trouxe para vocês a hierarquia hormonal. Quais são os hormônios mais importantes do corpo em ordem de importância? E eu digo que Deus é tão incrível que ele colocou os nossos hormônios, né, à disposição dos nossos hormônios no corpo é por ordem de importância, né? E aí a glândula mais alta que nós temos, tá, que fica aqui no cérebro, é a glândula pineal. E Deus é tão incrível que ele deu controle de todos os outros sistemas para uma glândula do tamanho de uma ervilha. A glândula pineal é do tamanho de uma ervilha. E nós temos a pineal, logo abaixo nós temos tálamo, hipotálamo e hipófise. Aqui no pescoço nós temos a tireoide. Aqui acima dos rins nós temos as suprarrenais. E do umbigo para baixo nós temos as gônadas, nas mulheres, ovários e nos homens, testículos. Então, a gente vê uma preocupação muito grande nas mulheres quando chega na fase do climatério, né, por volta dos 45 anos, que está lá só na pontinha do iceberg do declínio hormonal de todo o resto da hierarquia, né, de todos os hormônios. As mulheres começam, eu estou com fogachos, né, minha pele está seca, eu estou com a vagina ressecada, estou tendo ardência urinária. Enfim, elas começam a se preocupar com a reposição hormonal dos hormônios sexuais, que são esses aqui, progesterona, estradiol e testosterona. Mas a verdade é que os ovários, assim como os testículos, eles são apenas soldados que obedecem ao comando das instâncias superiores. Então, os ovários obedecem ao comando da suprarrenal, da tireoide, da hipófise, do hipotálamo, do tálamo e da pineal. Entende? Se a gente tenta começar uma reposição hormonal cuidando apenas dos hormônios secundários, que não são hormônios de sobrevivência, vocês sabiam disso? Que do umbigo para baixo, a gente produz os hormônios secundários, que não são de primeira grandeza. Ou seja, a gente consegue sobreviver sem eles. Eles são hormônios que dão qualidade de vida. Mas antes de ter qualidade, você precisa ter vida. Entende? Então, a gente tem que cuidar primeiro dos hormônios da sobrevivência, que são esses 4 aqui. Tá? O maestro da orquestra hormonal é a melatonina. A melatonina é o nosso regulador, sincronizador neuroendócrino imunológico. Então, ela comanda, tá? Todo o sistema nervoso, ela comanda o nosso sistema imunológico e a produção de todos os hormônios do corpo, entende? O segundo hormônio mais importante, e não está, eu não falei nessa hierarquia aqui de glândulas, eu não mencionei ele, que é o hormônio D, que a gente conhece como vitamina D, que em 1923 foi erroneamente classificado como vitamina, mas é um hormônio, ele é produzido na pele. Então, ele é produzido no corpo inteiro. Tá? Falando um pouquinho do hormônio D, como que a gente diferencia vitaminas de hormônios? Né? Vitaminas, vital amine, são substâncias aminas essenciais para a vida. A gente precisa delas para sobreviver, mas nós não produzimos. Precisa vir do reino vegetal, tá? Que é o produtor primário das vitaminas. O boi não tem vitamina? Tem, porque ele se dá o trabalho de ir lá comer 1 tonelada de capim por dia. Então, ele é um mediador, mas a fonte primária de produção está no reino vegetal.
tá? Está nas folhas, após fotossíntese, está no capim, enfim, tá? A gente encontra vitaminas nas frutas, legumes e verduras. Então, quanto mais frutas, verduras e legumes você comer e água você beber, mais saúde você vai ter, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Não dá para chegar aos 100 anos só comendo arroz, feijão, galinha e farofa. Arroz, feijão, bife e batata frita, tá? Se você quer chegar ao 100 ou passar dos 100, saiba que você tem que ter um prato colorido e tem que enchê-lo com frutas, verduras e legumes todos os dias. Esse consumo precisa ser diário, tá bom? Então, o hormônio D, ele é um hormônio, inclusive, cetoesteroide. Ele é da mesma família dos hormônios sexuais. É um hormônio cujo a matéria-prima vem do colesterol, ok? Então, todas as células do corpo têm receptores para esses hormônios. Então, vocês acham que ele é importante ou não? Se todas as células do corpo têm uma portinha que abre para a vitamina D entrar. Sabe por quê? Porque o principal papel da vitamina D não é a regulação do cálcio e do fósforo, como por muito tempo se pensou. O papel principal da vitamina D é a, é a transcrição do DNA para o RNA, do RNA para o RNA mensageiro. Ou seja, quando uma célula precisa se reproduzir, como eu disse, ela reproduz outra igual a ela, mas podem ter erros no caminho. A gente espera que essa reprodução seja como o zíper, né? Quando a gente fecha, que cada casinha encaixe perfeitamente. Mas às vezes já deve ter acontecido com vocês de duas casinhas ficarem presas. Você tenta passar com o zíper e o zíper não passa. Já aconteceu com vocês? Então, na transcrição genética, isso pode acontecer. Pode acontecer uma translocação, pode acontecer uma depressão, né, que vai condenar aquela célula a morrer antes do tempo, ou então depois se replicar com o mesmo erro com que ela foi gerada. Se nós temos um ambiente com vitamina D em níveis ideais, e os níveis ideais não são aqueles que aparecem lá no exame de sangue, a gente consegue corrigir esse erro na hora da mitose, entende? Então, a vitamina D é o principal fator isolado que determina o seu risco de desenvolver uma doença crônica como câncer, por exemplo, entende? Porque se você, todos os dias, eu e você temos a produção de células cancerígenas, todos os dias, mas nós temos um sistema de defesa eficaz que, de acordo com o seu nível de melatonina e vitamina D, vão lá e fagocitam, comem aquela célula antes dela se replicar, antes dela formar um grupinho de células que a gente chama de tumor, entende? Isso é mediado pelos níveis de hormônio D. Se você não tem níveis ideais, de forma basal, você não tem condições de chegar a tempo e interromper uma transcrição de uma célula cancerígena, entende? Então, vamos lá. A melatonina é o nosso principal antioxidante hormonal, tá? Ela é que é responsável pelas suas células não enferrujarem, não oxidarem, não envelhecerem antes do tempo. A vitamina D é o nosso principal agente imunomodulador, ok? O T3, que é o hormônio ativo da tireoide, o T3 livre, a tireoide é uma usina produtora de calor. A principal função dela é manter o nosso corpo aquecido. Então, se você sente que a parte central do seu corpo é mais aquecida, mas que a sua mão é gelada, seu pé é gelado, seu joelho é gelado, seu bumbum é gelado, eu não preciso nem de exame de sangue para saber que a sua tireoide não está funcionando bem. Entende? Então, quando a gente fala, às vezes, eu preciso repor estrogênio, preciso dar testosterona para minha paciente, pode ser que os receptores dessa paciente já estejam fechados para os hormônios sexuais, porque o corpo precisa poupar energia, porque ele precisa mandar os hormônios que são escassos e os nutrientes que são escassos para os seus órgãos vitais, porque o compromisso do seu corpo com você é a sua sobrevivência. Ele quer que ao fim do dia você esteja respirando, piscando, mastigando, entende? Que seu coração esteja batendo, que seu pulmão esteja funcionando. Quais são os órgãos vitais? Cérebro, coração, pulmões e rins. Ponto. Então, se não dá para produzir calor para o corpo todo, eu tenho que produzir e mandar para esses órgãos centrais. Vai faltar na periferia. E aí, por defesa, tem os vasinhos colabam, os capilares, eles colabam. É por isso que as pessoas que têm hipofunção tireoidiana, e quando eu estou falando hipofunção tireoidiana, eu não estou falando só das pessoas que já estão com TSH acima de 5, que tem um hipotireoidismo clássico, não, tá? Eu estou falando de pessoas que percebem mão e pé gelado, percebem que o cabelo está mais fraco, percebem que a unha está quebradiça e tudo,
faz o exame de sangue, está lá, TSH3, TSH 2,8, tá? TSH 4,2, né? Que ainda não passaram, de acordo com a medicina tradicional, para o nível de hipotiroidismo, mas já tem uma hipofunção que estão interrompendo várias reações bioquímicas no dia a dia. Então, quando você, quem tem o pé gelado aqui sabe disso. Você começa a ter o pé gelado, né? Às vezes bota uma meia, às vezes não bota, mas isso significa que os seus capilares, que são os seus vasinhos mais fininhos, que estão lá no calcanhar, na parte mais distante do corpo, eles colabaram. E quando colaba, não chega sangue suficiente, não chega oxigênio suficiente, não chega leucócito suficiente, e as células superficiais, a sua derme e a sua epiderme, começam a morrer, começam a necrosar. E aí você começa a ficar com umas casquinhas, a pele vai soltando, você vai ficando com cascão no calcanhar, né? Isso é só um sinal clássico de que a sua tireoide não está funcionando, tá bom? Quando a gente desce mais um pouquinho, cortisol é o hormônio da vida, tá? O cortisol é o nosso principal anti-inflamatório natural, quando ele está em níveis ideais, tá? Quando a gente está com muita produção de cortisol, com deficiência de cortisol, aí a gente perde essa proteção anti-inflamatória, a gente fica mais exposto ao surgimento de doenças e exposto à resistência insulínica, tá? Por quê? Porque como as glândulas, né, são interligadas, o pâncreas, por exemplo, ele responde diretamente às deficiências de cortisol, de hormônio tireoidiano e até de hormônios sexuais, tá? Desequilíbrio de hormônio sexual. Quando você tem uma predominância estrogênica e falta de progesterona, aquela mulher está mais exposta a ter uma resistência insulínica, por exemplo, tá? E a pessoa, quando já tem deficiências hormonais aqui nos hormônios da base, ela tem algumas mudanças comportamentais. Isso afeta no humor. O estrogênio, por exemplo, é o nosso principal regulador de humor, somado ao cortisol. Então, a pessoa que já está em hipocortisolismo, e mais de 70% das pessoas acima de 40 anos já estão em hipocortisolismo. O que significa isso? A pessoa já estressou tanto a adrenal dela, já teve um estilo de vida nesses primeiros 40 anos tão estressante, né? Seja por doenças, infecções, estresse psíquico ou oxidativo, que a glândula adrenal ficou produzindo cortisol na sua máxima potência, até que ela cansou. E surge o conceito de fadiga adrenal. Alguns médicos dizem, isso não existe, tudo, mas na prática você vê isso todos os dias. A pessoa precisa de uma dose mais alta de cortisol para uma situação estressora, que tem que prepará-la ou para lutar ou para fugir, e o adrenal não consegue mais produzir esse cortisol em níveis ideais. E sabe qual é o principal sintoma de deficiência crônica de cortisol? Fadiga matinal. Quando de manhã você não consegue acordar sozinho, pular da cama, você fica negociando com o despertador. Só mais 5 minutos, só mais 5 minutos. Isso é uma expressão clara de que o seu cortisol já está em níveis mais baixos, né? O que eu posso fazer para melhorar? Atividade física, sem dúvida alguma, tá? E boa alimentação, principalmente com alguns alimentos reguladores da suprarrenal, como o inhame, por exemplo, tá? E depois nós temos aqui os hormônios sexuais, como eu falei para vocês, são hormônios secundários, ok? Hoje, a gente vai colocar mais atenção na deficiência dos hormônios secundários. A gente falou só um pouquinho dos hormônios da base, depois eu vou agendar outra palestra com o Cândido, em outra oportunidade, que a gente vai destrinchar mais essa hierarquia hormonal, tá bom? A gente vai falar dos hormônios da base, tá? Vai esclarecer muitas coisas que talvez vocês sintam e não estejam associando por quê. O estradiol, gente, ele é responsável, ele não tem apenas a função de deixar a nossa pele bonita, de dar as nossas características femininas, tá? Ele tem um impacto direto na nossa imunidade, na qualidade do sono, ele é neuroprotetor. Você sabia que a queda dos níveis de estradiol está ligado diretamente ao surgimento de demências? Então, as mulheres que fazem terapia de reposição hormonal, elas têm uma neuroproteção que evita que elas entrem em quadros como Alzheimer, né? Ou quadros como a demência advinda das doenças autoimunes, como o Hashimoto, por exemplo. Tá? O estradiol protege, blinda a massa cinzenta de... Por quê? Porque os neurônios continuam se comunicando, tá? O estradiol continua agindo, tanto nas células somáticas como nas células neurológicas. Tem impacto direto na massa óssea, né? Todo mundo sabe que queda de estradiol está ligado diretamente à osteopenia, osteoporose,
te dá uma cardioproteção. Por isso que as mulheres após a menopausa que não fazem terapia de reposição, elas têm o seu risco igualado aos dos homens de terem uma doença cardiovascular, como infarto, AVE, enfim. O estradiol tem papel na sua memória, tá? E a progesterona também. A progesterona, por exemplo, quando ela passa pelo fígado, lá no primeiro passo hepático, ela deriva, né, um produto, um metabólito da progesterona, é a pregnenolona. E a pregnenolona é o principal fator que ajuda você a guardar informações na memória. Por isso que quando o ovário começa a diminuir a produção de progesterona, a pessoa diz assim, engraçado, eu estou tentando ler esse livro, eu li a primeira linha, quando chega na quinta eu já nem lembro mais o que eu li na primeira. Né? Então, ela percebe uma perda de poder cognitivo quando cai a progesterona e quando cai o estradiol. O estradiol controla os nossos níveis de homocisteína, que está na cascata da antioxidação, né? A homocisteína que vai se degradar em N-acetilcisteína, que vai produzir a glutationa, que é o nosso principal antioxidante não hormonal, tá? Que permite que as nossas células funcionem pelo máximo de tempo possível, que não enferrujem, tá? Que sejam funcionais. Tem um papel tremendo o estradiol no tônus da pele, todas as mulheres conseguem perceber, né, como a pele vai ficando mais flácida após a menopausa. O estradiol combate a depressão, tá? E reforça o urotélio, né, o nosso aparelho geniturinário. Quando a pessoa não faz uma reposição hormonal, ela percebe uma secura vaginal e uma secura uretral. Então, ela sente incômodo quando a urina passa, né? A urina tem micropartículas, né? Como poeira, né? Como grãozinhos de cálcio, que podem arranhar a uretra, né? E essa lubrificação, essa proteção também é dada pelo estradiol. Né? Tendo dito isto, do papel do estradiol, a gente entende que no climatério, que é quando muda o clima, né? Quando as mulheres percebem já esses sintomas de queda hormonal, as mulheres expressam o quê? A consequência da queda do estradiol, alterações no sono, né? Principalmente insônia, ondas de calor, né? Que a gente conhece como fogachos, que tem a ver com uma má comunicação aqui, tá? Nos neurônios, que aí se reverberam em forma de ondas de calor que seriam ativações do sistema parasimpático, tá? Flacidez mamária aí na pele toda, né? As menstruações já ficam irregulares, alterações psíquicas e muitas, principalmente irritabilidade, tá? As mulheres ficam mais intolerantes, ficam mais irritadas e ficam mais rabugentas. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá bom, gente? Além de dispareunia, que é a dor na relação sexual, e fadiga, né? Qual mulher acima de 50 anos? Ai, tô cansada. Não sei nem porquê, nem fiz muita coisa hoje, mas tô cansada, tá? Pela deficiência dos hormônios sexuais. E a mulher, então, na pós-menopausa, ela fica mais exposta, tem mais tendência a desenvolver qualquer uma dessas doenças aqui. Osteoporose, hipertensão arterial. Hipertensão arterial também tem muito a ver com os níveis de vitamina D. Vocês sabiam que é inversamente proporcional os níveis de hormônio D e a pressão? Então, quando você vai a um cardiologista e está com a pressão alta, né? Talvez ele nunca tenha perguntado para você como é que está seus níveis de vitamina D, vamos dosar? Né? Primeiro, sobe a vitamina D, aí você vê se vai ter hipertensão. Dificilmente vai ter, dificilmente. Não sei que a pessoa tem uma estenose de artéria, enfim. E, claro, podem se somar outros fatores, como acúmulo de placa de ateroma, enfim. Mas, se a gente sobe os níveis de vitamina D, às vezes não precisa de nenhum antihipertensivo, tá? E sempre que eu falo subir níveis de vitamina D, gente, é manter em níveis ideais, entre 80 e 120. A unidade, eu não sei se é miligrama por decilitro, acho que é. Eu esqueço essas unidades, tá? De laboratório. Lá no seu exame de sangue, vai estar escrito que basta ter dose entre 20 e 30 ou acima de 20. Porém, quando calcularam esse índice de vitamina D, eles não estavam pensando em níveis para você ter saúde, em níveis para você viver mais e melhor. Eles relacionaram esse índice de normalidade a uma doença, que é o raquitismo. Então, vamos supor que pegaram 100 pessoas, tá? Pegaram uma amostragem de 100 pessoas
E eles tiraram o sangue de todo mundo, né? Eles aferiram os níveis de vitamina D nessas 100 pessoas e acompanharam dessas 100 quem desenvolvia raquitismo e quem não desenvolvia. E eles perceberam que as pessoas que desenvolveram raquitismo tinham menos de 20 miligramas de vitamina D no sangue, entende? E as pessoas que tinham níveis acima de 20 não desenvolveram raquitismo, não ficaram com a perna torta, não esfacelou o osso, não teve fratura espontânea, né? Principalmente na infância e na adolescência, e eles viram, pronto, esses daí têm saúde, acima de 20 já está ok. Mas, como hoje a gente sabe que é um hormônio onde todas as células do corpo têm receptores, nós precisamos ter entre 80 e 120 para ter saúde, tá? E podem ficar muito tranquilos que o aumento de vitamina D não vai dar cálculo renal. Por quê? Porque qual o papel da vitamina D? É ele reter, no metabolismo do cálcio e do fósforo, né? Ele retém o cálcio e ele evita que o cálcio vá para o rim. Então, se você tem pouca vitamina D no sangue, você está exposta a ter muito mais cálculo renal do que quem tem níveis ideais. Por quê? Porque quando você tem níveis baixos de vitamina D, o cálcio foge do osso, ele pula a cerca e vai para o sanguíneo, é filtrado pelo rim e é eliminado. Ou fica retido no rim e forma um cálculo, entende? Quando a gente sobe os níveis de vitamina D, a gente retém esse cálcio na corrente sanguínea e vai pouco cálcio para o rim. Por isso que a gente tem que associar a vitamina D à vitamina K2 e MK7, porque a vitamina D pode acumular cálcio no rim e o cálcio é um mineral, ele pode decantar e acabar calcificando o seu endotélio, né? Fibrosando os seus vasos, veia e artéria. Não é isso que a gente quer. E a vitamina K2 e MK7 dá a mãozinha para esse cálcio e leva ele para dentro do osso, que é onde tem que ter cálcio. É dentro do osso, não é no sangue, tá bom? No sangue, tem que ter um pouquinho de cálcio para manter o sangue alcalino, tá? Para manter o pH sanguíneo, porque um sangue ácido desenvolve doenças. Mas a gente precisa mandar todo esse excedente de cálcio para o osso, tá? Então, isso é mediado pelo estrogênio, tá? Estrogênio, vitamina D e magnésio. Vou contar um segredo para vocês. Eu reverto a osteoporose dos meus pacientes sem dar 1 grama de cálcio, só com magnésio, vitamina D e estradiol, tá bom? Reversão de doença. Tá? Então, olha o impacto que isso tem num relacionamento. Imagina um casal onde ambos têm 65 anos, ou a mulher tem 65, o homem tem 70, né? E a mulher está com uma osteopenia já importante ou com uma osteoporose, né? E lá com 67 anos, 65, 67, ela tenta girar uma maçaneta de porta e quebra o pulso. Isso atrapalha, gente, o relacionamento a dois ou não? Né? Claro. As pessoas não deixam de realizar sonhos, de fazer viagens, de conhecer lugares novos, de sair com amigos, de jantar fora, porque tem dor, porque o osso está fraco, né? Porque morre de frio, né? Coisa que a hipofunção tireoidiana faz, né? Você fica intolerante ao frio. Então, olha quantas mudanças hormonais podem impactar diretamente no seu relacionamento social e no relacionamento com seu cônjuge, né? Imagina quando o casal, ambos, tem hipertensão arterial. Antes de dizer bom dia, eles já perguntam: cadê meu remédio da pressão? Já tomou seu remédio hoje? Tá? Aí bota aquele tanto assim de comprimido, bebe com água, não deu nem beijo de bom dia, já está tomando um monte de cápsula. Isso impacta a vida das pessoas, né? Então, a tendência natural, se a gente não intervir, e claro, se a pessoa não foi colocando na poupança moedinhas de saúde através de uma alimentação correta, né? Através de uma água de boa qualidade, através da higiene do sono, né? E dormir cedo, através de atividade física durante a sua vida, na primeira metade da vida, ela não tem poupança para quando chega o declínio hormonal. E aí ela tem alto risco de desenvolver diabetes, né? Cardiopatia, osteoartrite, câncer e qualquer outra doença autoimune que vocês pensarem, tá? Por que é importante fazer uma terapia de reposição hormonal? Porque a gente previne a osteoporose, mantém o tropismo urogenital. Isso impacta ou não, gente, na qualidade tanto da relação sexual como na expressão da sua sexualidade. Você gesticular, sair com amigas, passear, querer se cuidar, né? Não ficar fosforilando, rabugentando, achando que está tudo ruim, reclamando da vida, né? Isso tudo é regulado pelo estradiol e pela progesterona também. Tem uma melhora da função cognitiva. Vocês sabiam que a função cognitiva está diretamente relacionada aos níveis de testosterona, né? Os homens, eles fazem conta matemática mais rápida, eles resolvem problemas de forma mais direta. Você vai botar água para mim aqui?
porque os níveis de testosterona deles são muito mais altos do que as mulheres. Por isso que as mulheres são mais emotivas, demoram para pensar, né? Ficam pensando o que vale mais a pena, o que não vale. E os homens são mais racionais, até para dizer não. Vamos comprar isso, o que você acha? Não, não é o momento, pelos níveis de testosterona. Então, quando cai os níveis de testosterona, tanto nas mulheres quanto nos homens, tá? As pessoas percebem essa queda cognitiva, tá? E de brinde ainda melhora o humor. Agora vamos falar dos homens, né? Porque aqui eu só estou falando das mulheres e os homens também passam por um processo semelhante. Vejamos aqui, ó. Um homem aos 25 anos, tá? Se não foi, tá? Se não foi uma criança que nem foi amamentada e usou fórmula e depois já foi para biscoito maisena, creme crack, farinha láctea, potinho da Nestlé, Mucilon, que mais, gente? Gelé de mocotó e companhia limitada, que começou a oxidar, né, as suas células no primeiro ano de vida, né? Que é o que a gente vê hoje na dieta infantil. Aí, depois de um ano, já permitem biscoito recheado, refrigerante, enfim, né? Por que eu dou esse exemplo? Porque quando eu falo que um homem aos 25 anos tem sua produção de testosterona em potência máxima, eu estou falando num homem que teve um bom estilo de vida. Porque o que está acontecendo com esses jovens agora, que na adolescência viram à noite em videogame, conversa de WhatsApp, série de Netflix, né? Não dormem, já acordam cansados no dia seguinte, não se concentram nos estudos, tomam cafeinados, né? A quantidade de jovens, adolescentes usando bebidas cafeinadas e energéticos é absurda. Esses jovens, aos 25, já não vão ter a sua produção máxima de testosterona. Eles vão chegar na sua potência aos 18 anos e com 22 já estão com deficiência. É por isso que nessa geração de jovens, né, que estão na casa dos 30, a gente já está vendo doenças que a gente via depois dos 40, depois dos 45. Obesidade, diabetes, depressão, tá? Por quê? Porque todos esses comportamentos e essa má alimentação são disruptores hormonais, eles interrompem a produção de hormônios como a melatonina, por exemplo. Então, um jovem que passa 20 anos já dormindo mal, se alimentando mal, ele já começa a ter declínio, tá? Antes dos 30 anos. Então, em condições normais, né? Um jovem de 25 anos com produção máxima de testosterona, tá? É o que a gente vai representar aqui no nosso gráfico, tá? Aos 35, vejam que o homem já perdeu 25% do seu nível ideal de testosterona. Aos 40, já perdeu entre 30% e 35%. Aos 45, ele já perdeu entre 40% e 45% dos seus níveis ideais de testosterona. E um homem aos 50, ele já perdeu mais de 50% dos seus níveis ideais de testosterona. Por exemplo, imagina um empresário, tá? Uma pessoa empreendedora e tudo, que aos 30 começou um negócio, né? Aí, aos 45, ele já quer levar o filho para a empresa para aprender como que funciona, né? Quando ele tem mais ou menos os 55 anos, algum funcionário ou gerente faz uma pergunta difícil, ele tem que resolver um problema assim muito difícil, estratégico, ou tem que fazer uma conta difícil, sabe o que ele faz? Pergunta para o meu filho, ou então vê com o meu gerente, ele terceiriza, ele delega, porque ele percebe que ele está perdendo a cognição. Ele já não se sente mais capaz de resolver questões que ele resolvia 10 anos antes. Entende? Por quê? Pela queda dos seus hormônios. Assim como as mulheres são impactadas, os homens também são. Mas nem sempre eles associam, eles relacionam isso às quedas hormonais, ok? Por que um homem acima de 60 ele tem mais chance de desenvolver o câncer de próstata? Por quê? Pela deficiência de testosterona. É um mito achar que a testosterona alta tem a ver com câncer de próstata, gente. Pensem comigo, gente. Se o câncer de próstata tivesse a ver com reposição de testosterona ou com níveis de testosterona sérico, quem quer ter câncer? É o jovem de 25 ou o homem de 70 que não tem mais nada. Tá? Um homem de 70 já tem a testosterona no pé. Vocês querem ver? Olha esse gráfico aqui. Olha esse gráfico aqui, que fala a mesma coisa, mas de forma diferente. A produção com a idade. Aos 20 anos, ó, o homem tem até o fio de cabelo de produção de testosterona. Aos 30, já está aqui no nariz. Aos 40, ó, já está abaixo do pescoço. Aos 50, está na cintura.
Aos 70 está abaixo do joelho, aos 80 está no pé, gente. Vocês sabiam que 90% dos homens acima de 90 anos vão ter câncer de próstata? Por quê? Porque não tem mais testosterona. É isso que induz a modificação celular e cessa as reações bioquímicas prostáticas, levando à metaplasia. Vocês sabiam que o câncer é a tentativa do organismo de formar um tecido novo devido a múltiplas agressões? Sabiam disso? Então, ainda que de forma disfuncional, o corpo está tentando reconstruir aquela próstata para ver se ela volta a funcionar, tá? Não só a próstata, os outros sistemas que são afetados por doenças cancerígenas também, tá? E tem como a gente interromper isso. Vamos falar da andropausa, que é um tema pouco falado, né? É um tema silencioso, os homens não gostam de falar disso. Por quê? Porque traz à tona, tá? Algumas deficiências, inclusive menor expressão da sua atividade sexual, e os homens não gostam disso. Eles se veem como inferiores, né, quando a sua potência sexual declina. Mas a andropausa traz outros sintomas, tá? Aumenta a predisposição à obesidade visceral, e vou dar aqui uma dica para vocês, tá? O nível de declínio de testosterona pode ser visível, tá? Quanto mais cresce a barriga, mais baixo está o nível de testosterona, entende? Por isso que os homens que mantêm atividade física regular, que são os homens que mantêm níveis musculares, que o músculo é um órgão metabólico, né? Níveis musculares bons, tônus muscular excelente, tá? E barriga chapada, eles mantêm naturalmente níveis mais altos de testosterona e evitam o acúmulo de gordura visceral, entende? Vemos também o declínio cognitivo, já falei para vocês que tem relação direta com a testosterona, aumenta o risco de disfunção erétil, diminui a libido, aumenta a depressão, tá? Aumenta o risco de coronariopatias, porque a testosterona está para o cardiomiócito masculino, assim como o estrogênio está para o cardiomiócito feminino. O estrogênio protege o coração das mulheres, a testosterona protege o coração dos homens, ok? E uma queda da massa muscular. E o músculo, por ser um órgão metabólico, quando ele é exercitado, ele manda o recado para o testículo para produzir mais testosterona, ok? Então, atividade física, gente, não é opção. Não é opção, é mandatório, tá? Musculação é mandatória após os 40 anos, mesmo que você não faça uma musculação convencional. Para os meus pacientes, por exemplo, eu ensino Fast Exercise, que são exercícios de 1 minuto, onde você queima calorias como se estivesse correndo uma maratona, tá? Pode queimar até 100 calorias por minuto e você forma massa muscular. Vamos lá, sintomas de um homem. Vê só se isso daqui não impacta o casamento. Vê se isso não impacta o relacionamento. Tá? Sintomas da andropausa. Ansiedade, nervosismo, perda de tônus muscular, né? A pessoa percebe, homens jovens que faziam musculação, mas depois dos 40 foram vencidos pelos problemas da vida e pararam de fazer, né? Quando começa a cair a musculatura, a gente é visível, né? A perda de massa muscular. Redução da performance sexual, disfunção erétil, baixos níveis de energia, né? Parece que aquele homem que antes era tão ativo começa a ficar mais preguiçoso, tá? Perda de força, difícil às vezes levantar uma caixa pesada do chão e diminuição da estatura, porque vai desidratando os discos intervertebrais, né? E desidratando a musculatura de sustentação também, a gente vai ficando mais curvado. Apatia, né? Não acha graça em nada. Ai, amor, vamos sair, vamos dar um passeio no parque? Não, prefiro ver o jogo, né? Vamos fazer não sei o quê. Não, para de perturbar, vou ficar aqui quieto hoje, me deixa em paz, né? Quero ficar no sofá. Diminuir a resistência ao esforço físico, tá? Insônia, os homens também começam a padecer de insônia e distúrbios do sono, também começam a acordar mais cansados, tem uma redução na capacidade de trabalho, isso afeta demais a autoestima masculina, dores articulares, assim como as mulheres começam a ter mais com o declínio do estrogênio, e aumento do colesterol. Por quê, gente? O colesterol é a matéria-prima para a produção dos hormônios sexuais, tá? Uma vez que você não tem estímulo na produção dos hormônios sexuais, tanto pela atividade muscular, né, como pelo testículo, que está sofrendo um desgaste, uma oxidação, as células estão envelhecendo,
começa a acumular matéria-prima. Aí começa a aumentar o colesterol, porque ele deixa de se converter para hormônios sexuais com a mesma frequência que antes. Entende? E agora, sintomas mentais, gente. Esse homem que está aqui, com essa boina, com essa barriga grande, curvado para frente, sentado no banco da praça, cheio de casaco, porque a tireoide dele já não funciona bem, então ele tem mais frio do que o normal, tá? Ele representa o que a gente chama de síndrome do homem rabugento, síndrome do velho rabugento, entendeu? Essa síndrome é descrita, ela existe, tá? E é esse, sabe aqueles homens que às vezes ficam lá na praça, joga carta com os amigos, ainda conversa um pouco, estimula a mente, tá? Ainda tá melhor do que esse daqui, que está segurando a cabeça, não tem nem mais força para ficar com a cabeça reta, né? E vê que sempre mais agasalhado, tá? Não tá mais de short, camiseta, se expondo ao sol, produzindo vitamina D, tá mais depressivo, às vezes um sorriso de canto de boca, mas não acha mais graça em nada, tá? E é um homem que vai expressar fadiga, má qualidade do sono, né? Nervosismo, irritabilidade, déficit de memória, redução dos níveis de energia, né? Apatia, e aumenta o nível de estradiol, tá? Então, quando o homem aumenta o nível de estradiol, que a gente chama, quando aromatiza a testosterona, ele começa a produzir mama também. Já viu o homem que primeiro tem barriga, depois começa a crescer a mama? É porque subiu os níveis de estradiol, ok? Isso é reversível. A boa notícia é que é reversível. Então, gente, comparando, tá, o declínio feminino com o masculino e os sintomas que isso traz, tá? Irritabilidade, apatia, aí já aquele casal que é melhor cada um dormir na sua cama, porque os dois não dormem bem. Então ficam se mexendo na cama. Aí quando um pega no sono, o outro se mexe, ele acorda. Aí acorda e não consegue mais pegar no sono, né? Aí de manhã os dois já acordam irritados. Aí vão para a mesma rotina, né? Se vem lá no café da manhã, depois cada um fica no seu quarto, ou então vai cuidar do jardim, outro fica na cozinha, se encontra para comer de novo, mas perdeu a qualidade do relacionamento, a vontade de sair, sabe? O tesão pela vida, de conhecer lugares novos, de abraço, de beijo, de relação sexual. Por quê? Porque nas mulheres cai o estradiol, no homem cai a testosterona. Na mulher, aumentou a gordura corporal, que tem a ver com estrogênio. Aumentou a gordura corporal no homem com a queda de testosterona. Diminuiu o bem-estar da mulher, diminuiu o bem-estar do homem. Né? Diminuiu o desempenho sexual da esposa, diminuiu do marido. Aumentou o risco de doença cardiovascular, todo mundo tomando remédio de pressão, que, aliás, traz como sequela também redução de hormônios, aumento da inflamação intestinal e, naturalmente, diminuição da libido, tá? Aumenta o risco de osteoporose em mulher, aumenta do homem. Os dois se tornam frágeis. Aumenta o risco de câncer de mama na mulher, aumenta o risco de câncer de próstata no homem. Dá para ser feliz num relacionamento desse, tá? Então, quando tem ainda uma conexão afetiva grande, a gente acha até bonitinho, né? Um cuidando do outro, um acompanha o outro lá no elevador do Polo 1 para ir na consulta, enfim, né? Ah, hoje eu vou com meu marido no cardiologista, amanhã ele vai comigo na reumatologista e tudo. Então, as atividades de casal se resumem a ir ao médico, né? E quando vai ao médico, aproveita, senta no restaurante aquilo e almoça. São as atividades de casal. Mas a qualidade do relacionamento é perdida, porque todas essas variáveis são hormônio dependentes, mas todas elas podem ser consertadas com a terapia de reposição hormonal bioidêntica, tá? Por que bioidêntica, gente? Porque o hormônio bioidêntico, ele é feito no laboratório, ele é sintético, mas com a mesma estrutura molecular do hormônio que o seu ovário produz, que a sua testosterona produz, que a sua adrenal produz, né, que a sua pineal produz, né, que a sua tireoide produz. Então, ele é reconhecido como próprio. Por que os laboratórios modificaram as moléculas e lançaram produtos similares? Por exemplo, porque em vez da progesterona natural micronizada, né, progesterona bioidêntica, por muitos anos o incentivo foi usar os progestágenos. Porque essa alteração de molécula, eles tiram uma hidroxila daqui, tiram um carbono daqui, tiram uma molécula de oxigênio para criar uma molécula nova e poder patentear aquele produto. Porque é proibido você patentear um produto que o seu corpo, uma substância que o seu corpo produz. Ok? Então, o que é bioidêntico é feito no laboratório, mas tem a mesma, é isomolecular. Tá? O seu corpo vai interpretar como que o seu ovário voltou a funcionar, que a sua tireoide está funcionando novamente, que a sua adrenal está funcionando, que a sua pineal está funcionando, entende? Quando você usa, vou dar um exemplo.
O cortisol bioidêntico tem o nome de hidrocortisona base, mas não é corticoide, tem efeito inclusive oposto. E a molécula bioidêntica, ela só ocupa o receptor por 2 horas. O cortisol só fica ocupando, né, a chave fechadura. A chave só fica naquela fechadura 2 horas. A gente precisa até criar um mecanismo que a gente chama de cápsula duo ou combo, né, combo 70-30, para fazer com que parte daquele hormônio seja liberado na hora e parte seja liberada aos poucos, para que aquele hormônio fique pelo menos 6 horas ocupando aquele receptor, porque senão 2 horas depois não tem mais a hidrocortisona base na corrente sanguínea, já foi eliminada, já foi depurada pelo rim. Um corticoide, que é uma molécula modificada, que é a hidrocortisona sintética, ela ocupa um receptor por até 30 dias. Uma molécula ocupando um receptor 30 dias, ela dá o recado para o adrenal. Não precisa mais produzir cortisol, porque eu estou dando conta. Aí, quando você tira a molécula, tá? Você tem uma falência adrenal, porque a adrenal entrou de férias. Ela não sabia que ela tinha que continuar produzindo cortisol. Todos os receptores estão ocupados, o cérebro é inteligente. Quando ele olha de cima para baixo, vê que todas as fechaduras estão com chave, ela dá um feedback negativo, diz, não precisa mais produzir hormônio, já está todo mundo atendido. Sendo que aquele hormônio sintético não é um hormônio, é um medicamento com ação hormonal. Sabe quando você tem uma garrafa PET que você não encaixa direito a tampa? Ou quando você bota uma chave na fechadura que não é a chave própria daquela fechadura? Às vezes ela entra, mas ela não gira a maçaneta e abre a porta. É o que acontece com os hormônios ou os medicamentos de ação hormonal que são sintéticos e que não são bioidênticos, tá? Que são patenteados. Eles vão lá e ocupam a fechadura da célula, ocupam o receptor, mas eles não conseguem girar a maçaneta e entrar na célula. Então, do lado de fora, a hipófise está olhando, vendo todos os receptores ocupados e tendo um feedback negativo, mandando cessar a produção dos hormônios naturais, mas a célula lá dentro continua com fome, continua com deficiência daquele hormônio. Por isso que tanta gente faz reposição hormonal por T4, Sintroid, companhia limitada, e continua com queda de cabelo, continua cansado, continua com unha fraca, continua ganhando peso, continua com prisão de ventre, porque a célula ainda está com fome do hormônio, entende? O T4, por exemplo, ele é só um precursor, ele é um pré-hormônio. Ele não tem ação direta, ele não consegue modificar comportamento, não consegue fazer seu cabelo parar de cair. Né? O que vai fazer o cabelo parar de cair é o T3 livre. Então, aquele T4 tem que ser convertido em T3 livre, entende? Então, saber, ter esse conhecimento, trazer esse problema para o consciente, permite que a gente lute com um inimigo conhecido, né? A gente não fica na nuvem, né? Você chega lá no médico e diz assim, doutor, engraçado, eu vim aqui com sintomas tireoidianos, só me passou um hormônio, eu fiquei bem 1 mês, 2, depois fiquei ruim de novo, você aumentou a dose, aumentou a dose, aumentou a dose, aumentou a dose, eu continuo ruim. Aí os médicos, olha, o seu exame, o seu TSH tá ótimo, tá? Então, deve ser coisa da sua cabeça, deve estar com algum problema psicológico, entende? A queixa do paciente deixou de ser valorizada. Aí a mulher que já está rabugenta, já está no pós-climatério, já entrou na menopausa, já tem deficiência tireoidiana, deficiência de adrenal, diminuição da produção de melatonina, nível de vitamina D no chinelo, né? E vai ao médico, o médico diz que o que ela está sentindo é psicológico, em quem que ela desconta, gente? Me fala, quero ouvir de vocês, em quem que ela desconta? No marido, nos filhos, não é isso? Na família, tá bom? Então, vamos entender aqui. Até nos amigos, viu, Deus? Até nos amigos. Já fica todo mundo mal-humorado. É aquela turma que chega, aquele bando de senhorinhas com aquelas caras todas fechadas assim, que a gente olha assim, aí o pessoal fica danado comigo, que eu digo assim, vou dizer besteira, hein? É um bando de velha mal comida. Pois é, quem mantém sua atividade sexual mais tempo fica mais feliz, sem dúvida alguma, não duvido. Então, aí elas ficam danadas quando eu falo isso. Pois é, Obrigado, Sueli. Tem sua verdade. Envelhecimento versus o impacto no seu relacionamento, tá? É importante entender que não é que a gente... os hormônios caem porque a gente envelhece. Nós envelhecemos porque os hormônios caem, tá? E a má qualidade do que você come é o fator principal para produzir uma queda hormonal precoce, independente da idade. Então, aqui, quem tem filhos e netos,
tá? O que você oferece como alimento para essa geração vai impactar diretamente nas doenças que eles vão desenvolver, no humor que eles vão ter, tá? No risco de ansiedade e depressão que eles terão. Vocês sabiam que mês passado eu recebi um paciente de 28 anos que chegou, a mãe é uma terapeuta conhecida de São Paulo, uma psicóloga, e ela me mandou para eu decidir se o menino já tinha que entrar numa medicação chamada Spravato, que custa R$ 20.000 por mês, que é um antidepressivo dado para casos de depressão maior resistente a todo e qualquer medicamento. 28 anos, gente, 28 anos. Quando eu atendi um menino, o menino não bebe água, ele só toma tangue de uva. Desde 1 ano de idade, o menino só toma tangue. Sabe? Durante a consulta comigo, o menino está lá com um copo canudo, eu vendo um negócio roxo. Eu disse: o que você está tomando? Suco? Eu, é mesmo? Que suco? De uva. Natural? Não. De pozinho? Sim. E ele acha normal. Destruiu o cérebro do menino. O menino está com depressão que não responde mais a nenhum medicamento, toma tangue desde 1 ano. Por quê? Porque não dá refrigerante, então dá tangue. Então a gente está deixando o básico de lado, sabe? Então nós envelhecemos porque os nossos hormônios caem, porque a nossa alimentação está ruim, porque a gente não faz atividade física, porque a gente não bebe água de qualidade. Eu uso, gente, água alcalina, tá? Água alcalina. Hoje existe uma tecnologia brasileira, inclusive. Não estou falando isso assim, especificamente para promover um produto, mas para os meus pacientes, eu indico um filtro específico, e de tanto eu indicar para os meus pacientes, eles fizeram até um site para mim, para eu indicar, para facilitar o caminho, que é o filtro da Aqualive, tá? Que é uma tecnologia brasileira que tem magnésio e hidrogênio molecular. E o hidrogênio molecular é um dos antioxidantes mais potentes da Terra, e 100 vezes mais potente que a coenzima Q10, por exemplo. Então, hoje a gente tem o conceito de água funcional, uma água que te cura enquanto você toma, entende? Que melhora a sua qualidade de sono pelo nível de magnésio que tem, que hidrata 6 vezes mais do que a água que não é alcalina, que tem prau negativo. Isso significa que tem uma afinidade com a membrana celular, então qualquer suplemento que você use, ele vai parar dentro da célula mais rápido. Então, é nisso que a gente tem que botar nossa energia, tá? Porque isso não é gasto, é investimento, tá? Quem quer viver mais e melhor, quem quer passar dos 100, tem que andar contra a manada, sabe? Tem que sair da manada e andar na contramão, porque tá todo mundo indo pro abismo junto, tá? Em combo, tá todo mundo indo pro abismo, tá? O envelhecimento é uma ladeira que todos desceremos, mas o que muda é a velocidade e a intensidade da descida. Imagina um escorrega de parquinho, tá? Você tem a opção de descer devagar ou ir direto, descer intensamente. Nós podemos sim, está em nossas mãos, exercer o controle sobre essas variáveis através dos hormônios que nós produzimos ou deixamos de produzir. E o tempo é um elemento chave para reverter os malefícios da deficiência hormonal. Quando eu falo deficiência hormonal, não estou falando só de estrogênio, progesterona e testosterona, estou falando da melatonina, do hormônio D, do cortisol, dos hormônios tireoidianos e dos hormônios sexuais, tá bom? A quantidade e a qualidade dos hormônios que você produz ou não produz vão impactar direta e indiretamente nos seus relacionamentos, incluindo o seu casamento, tá? E valores ideais, não estou falando daqueles valores normais, laboratório, valores ideais para o bem-estar e para a promoção de saúde, tá? Para mulheres. Manter estradiol entre 35 e 100, particularmente eu prefiro que eles estejam acima de 60 picogramas por ml, testosterona em mulheres próximo de 50, tá? Pelo menos. Acima de 30 eu fico até feliz, mas próximos de 50. A testosterona livre para mulher não tem tanto impacto, não. E nos homens? Os homens têm que manter um estradiol abaixo de 35. O estradiol acima de 35 já começa a estimular a mama, tá? Ele começa, sabe que ele homem ficou obeso e começa a crescer mama. E a testosterona ideal em homens entre 700 e 1.000 nanogramas por decilitro. E tem muito homem com 400, 350. Quando você vai lá no valor normal, olha que absurdo. Lá diz que os valores normais estão entre 200 e... não sei se é 280 ou 220 a 1.000. Vocês acham, gente, que o homem que tem 220 tem a mesma cognição, performance sexual, força muscular do homem de 1.000? Impossível, impossível. Então, a gente tem que se manter pelo menos lá no último percentil, né?
divide por 3 aqueles valores normais lá do laboratório, se mantenha no terço superior, quando for algo bom, né? E no terço inferior, quando for um parâmetro ruim, tá bom? E o meu desafio para vocês de todo o coração, né, que vocês vivam com excelência e se antecipem aos problemas, se antecipem às questões de saúde, às doenças crônicas, trabalhem prevenção, tá? O que está no meu controle fazer para eu não manifestar as tendências hereditárias que eu tenho para doenças? Vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe tem Hashimoto, a minha avó tinha Hashimoto, eu sou de uma família de muitas gerações de Hashimoto, tá? A mãe da minha avó, ela morreu de coma diabético, tá? Com certeza tinha deficiência tireoidiana também. Eu tenho hipofunção tireoidiana, eu tenho 45 anos e tenho hipofunção tireoidiana, mas eu não tenho Hashimoto, porque o estilo de vida que eu levei até agora silenciou esse gene, entende? Então, a gente consegue silenciar os genes que nós viemos predispostos, a gente consegue reverter a doença. Esse ano passado, eu tive 3 pacientes com reversão completa de Hashimoto. Então, é possível estar no nosso controle, tá bom? Então, antecipem-se aos problemas. Esse era o meu recadinho para vocês, tá bom? Meu contato, meu Instagram está me abandonado, porque eu confesso que eu estou praticamente em jejum de redes sociais. Né? A gente optou por morar nos Estados Unidos, eu tenho um filhinho que é autista severo, então aqui era melhor para o tratamento dele. Tem uma filhinha de 9 anos que está tendo oportunidade de aprender outros 2 idiomas. Como eu e meu marido trabalhamos em home office, foi possível a gente ter essa liberdade geográfica, a gente vir para cá. E eu consigo, né, atender, levar a vida assim online, mas não dá para assumir tudo, não dá para cuidar de casa, cuidar das crianças, cuidar de comida, fazer post, fazer live, atender. Então, alguma coisa tem que ficar para trás. Para manter a nossa saúde mental, a gente tem que fazer escolhas, né? Então, o Instagram está lá, tem coisas que eu já postei no passado e tudo, mas eu não estou alimentando com frequência, tá? Mas quem se interessar, tá lá, e agradeço a vocês por essa oportunidade. E agradeço aos meus alunos da Cirurgia da Natureza, que é um programa de estilo de vida e emagrecimento, que estão participando aqui hoje também. Ok, Evelyn, muito obrigado por essa brilhante exposição. Uma exposição que capturou silenciosamente a atenção de todos, pelo poder de comunicação facilitada, pela linguagem tranquila e metódica que fez com que todo mundo viajasse nos níveis hormonais e entendesse a importância dos highlights, que são frutas, legumes, verduras e muita água, do highlight do exercício físico, tá certo? E de se cuidar de coisas mínimas, buscando especialistas que possam ajudar. Então, eu gostaria que mais tarde você deixasse seu endereço virtual para que eu possa postar, porque com certeza pessoas gostarão de ter consultas com você. E quero abrir agora o expediente para que perguntas possam ser feitas dentro do que foi discutido aqui, e a gente vai selecionar 5 pessoas, por causa do avançar da hora. E, por favor, quem fizer perguntas, que seja objetivo, não descortine muito tempo, para que nós tenhamos a objetividade. Outra coisa é que nós não fujamos do tema para se falar de doenças, em função de eu queria fazer uma pergunta sobre diabetes. Isso não é o tema do nosso encontro hoje. Gostaria de pedir seu endereço para que nós possamos encaminhar esse certificado que agradece, tá? O Rotary Clube de Rio de Janeiro Véspera, na pessoa do seu presidente, confere a doutora Evelyn dos Santos Abud do Nascimento uma menção honrosa pelas palestras na área de ginecologia, que abrilhantaram com novas visões o grupo de rotarianos e amigos presentes nas respectivas reuniões no mês de fevereiro de 2024. Nós temos uma visão de ter 3 reuniões com a doutora Evelyn, tá? Nesse período de fevereiro até julho, para que nós não fiquemos somente com temas médicos. Teremos, na sequência, a doutora Miriam, que vai trazer assuntos sobre glaucoma, e outras pessoas que estão alinhadas, alguns advogados já interessados em palestrar no Véspera. Então, eu gostaria de convidar a secretária Patrícia Magalhães Magluta a alinhavar
5 perguntas. A Ana, nossa querida Ana, um beijo grande, Ana, amo você de paixão. Parece ser a primeira, pelo menos na minha tela. Patrícia, por favor. E, Cândido, depois eu quero agradecer a minha colega, doutora Evelyn, pela excelente palestra, né? Fiquei muito feliz e gostaria que você convidasse para outras palestras com ela também. Fiquei muito feliz. Eu Nós conheço muito tivemos bem essa 49 colega. pessoas na nossa sala virtual. Realmente foi uma palestra sensacional, foi muito legal. Doutor Iracema, muito obrigado pela presença. Um beijo, doutora Obrigada. Iracema. A senhora é minha mãe na profissão, sabia disso, né? Sou sua herdeira. Iracema é mãe de muitos, né? Iracema é uma Você pessoa teve uma amada demais, palestra né? extraordinária. Evelyn, sua palestra foi extraordinária. Amei. Espero que você volte outras vezes Vamos para o nosso fazer. grupo aqui Isso são as Tá palavras da bom? doutora Iracema, uma experiência como ginecologista gigante para essa mulher estar falando isso. Ela exprime com muita clareza a magnitude dessa reunião hoje. Foi realmente fantástico. Vamos Foi passar, Patrícia fantástico. então, Magalhães. para a primeira pergunta, que é a Ana Cristina Frone. Boa noite a todos. Boa noite, Patrícia, Cândido. Parabéns, doutora Evelyn, pela excelente palestra. Eu fiz umas anotações. Eu não sou médica, mas sou leiga, mas não sou ignorante, né? E aí eu me coloco numa situação de que a senhora falou da melatonina, da vitamina D, de um monte de coisas que a gente pode comprar, simplesmente pegar, comprar e tomar, e aí a gente fica se perguntando, a gente tem acesso a tantas coisas e a gente não sabe nada disso. Eu, que sou uma pessoa que vou ao médico, faço perguntas bem técnicas, porque eu sou curiosa, e eu ouvi coisas hoje que eu nunca ouvi na minha vida. Então, eu fiquei muito interessada em saber dessas coisas, porque muito me interessa. Sempre fui uma pessoa que fez ginástica, que me cuidou e que come bem, e me senti dentro das explicações que a senhora colocou de pessoas que estão perdendo cálcio, estão perdendo cabelo, estão perdendo isso. Eu falei assim, caraca, sou eu e eu não sou isso que pinta, né? Eu fiz tudo certinho, por que eu estou nessa fila? Na verdade, toda essa análise é multifatorial, né? O que a medicina funcional traz, gente, é uma medicina personalizada, porque toda a bagagem, toda a experiência que você viveu até aqui conta para o seu grau de inflamação atual. Tem pessoas que foram mais expostas à radiação, a tóxicos, a metais pesados, entende? E eu tenho um exemplo na minha família. A minha avó, vegetariana, sabe, pessoa mansa, boníssima, enfermeira, então um grau de consciência de saúde altíssima, comia muito saudável, fazia refeições saudáveis para a família e tudo, morreu de câncer de pulmão, super agressivo. Descobrimos dia 30 de janeiro e faleceu dia 20 de maio de 2003. Sabe por quê? Nós descobrimos depois. Minha tia foi fazer um mestrado na Fiocruz e descobriu que a região que ela morava, minha família era de Guadalupe, subúrbio do Rio de Janeiro, tinha eu esqueci a porcentagem, mas um exemplo, assim, 300 vezes mais de casos de doenças respiratórias e câncer respiratório, porque era vizinha da Eternit, da fábrica produtora de telha de caixa d'água por conta do amianto circulante. A Então, bestose. nós fomos influenciados por outros fatores também, mas tem coisas que está em nossas mãos fazer para nos proteger. Sim, é importante a gente fazer reposição, mas tomar cuidado com alguns produtos assim de mercado. Por quê? Porque, por exemplo, a moda da melatonina, né? Você encontra aqui nos Estados Unidos, então, é melatonina de 5, de 10, de 20, daqui a pouco vai ter uma melatonina de 100 no mercado. E sabe qual é a dose que a gente usa para regular a pineal? 1 miligrama. 1 miligrama. É por isso que a maior parte dos produtos que curam, gente, das substâncias que curam, a gente tem que manipular, porque não tem na farmácia. Não tem. Infelizmente, as farmácias, elas servem à indústria da doença. Elas não servem à sua saúde, né? Se você vai à farmácia e você adquire um produto que você vai tomar uma vez, vai te curar, você não vai gastar todo mês o seu salário todo na farmácia. Então, vai mitigar o sintoma, mas a base, a raiz, aqui, ó. Em outra reunião, Cândido, nós vamos falar disso daqui, ó. O teu som que deve estar dando. Nós vamos falar disso aqui. Os pacientes são árvore e qual o papel de cada parte dessa árvore na manutenção da saúde. Esse é o símbolo do meu consultório, a árvore da vida.
viu? A gente vai conversar disso, aí vocês vão ter um olhar mais amplo do que eu estou falando agora, né? Sabe aquele ditado em inglês, money talks, o dinheiro fala, é o dinheiro que manda? Infelizmente é isso. Então, dificilmente a gente encontra substâncias e produtos que curam na farmácia, tá? Tem substâncias que vão aliviar sintomas, mas manter doença. Então, melatonina, 1 miligrama, a gente já tem um bom resultado. Vitamina D, tá? A gente avalia PTH antes para ver a reposição de vitamina D individualizada, mas no mínimo, assim, se você não quiser errar, 10.000 unidades de vitamina D por dia. Se você, todos os dias, ficar no sol de 15 a 20 minutos entre meio-dia e 3 da tarde, que é quando os raios estão perpendiculares, tá? Que é onde você consegue produzir vitamina D. Com 80% do seu corpício descoberto e de preferência na horizontal, você sozinha vai produzir entre 10.000 e 20.000 unidades de vitamina D. O seu corpo sozinho vai produzir isso, entende? Sendo que nós estamos na cidade grande, cheio de concreto, bloqueio da luz solar, né? Ninguém se expõe mais ao sol outro meio de 3, porque demonizaram o sol, né? Na década de 70 tinha um monte de surfista, todo mundo bronzeado e não tinha câncer de pele. Agora ninguém toma sol e está todo mundo com câncer de pele, porque o problema não é o sol, gente. O problema é a deficiência de vitamina D, entende? Então, 10.000 unidades por dia para não errar. Aí você combina com 100 microgramas de vitamina K2 e MK7, tá bom? Que mais? Deficiência tiroidiana, né? Hipofunção. A gente faz exame de base, de acordo com o que detecta. A gente repõe individualmente, mas, assim, inhame, né? Lá aqui em casa a maionese é de inhame, sabe? Sabe a questão do descascar mais e desembalar menos? Sabe? Você, em vez de comprar uma maionese, você cozinhar um inhame, bater no liquidificador com um dente de alho, cheiro verde, né? Salsinha, cebolinha, um pouquinho de azeite, sal, espreme meio limão, bate. E aí você pode usar isso como molho de salada, você pode usar como maionese, principalmente os produtos do uso diário. A gente está se intoxicando por halógenos, bromo, cloro e flúor, com pasta de dente, com água clorada, com bromato de sódio, bromato de sódio geralmente, mas tem de cálcio também, do pão de sal. Todo dia você está se intoxicando com isso. Aí sabe o que acontece? Cisto de tireoide, cisto de mama, cisto de pâncreas, cisto de rim, cisto de ovário, cisto no corpo todo, por conta desse excesso de tóxicos, entende? Então, eu sei que o tema é infinito quando a gente fala do que está nos intoxicando, mas você já está num bom caminho, você faz o dever de casa, você faz atividade física e tudo. Te aconselho de verdade a água alcalina. Hoje não, esse fim de semana eu descobri que o meu site está até com um problema, tá? Deu um defeito lá no site, as pessoas não estão conseguindo entrar. Mas depois eu passo para o doutor Cândido, se amanhã já tiver resolvido, para vocês entrarem e conhecerem, porque fez muita diferença na minha casa, muita. Então, é uma dica que eu dou boa para vocês também, tá bom? Aí tem assessoria e tudo. Enfim, não sei se eram todas as perguntas ou se tinha mais. Patrícia, Tem mas mais a segunda perguntas, mas eu não pergunta, vou por fazer, favor. não, tá? Eu vou deixar para os outros. Mas muito obrigada, doutora. Obrigado, Ana, pelo carinho e pela presença. Tem uma pergunta no chat que foi colocado hormônio bioidêntico, eu não conhecia. Como conseguia? Olha só, até tem esse site aqui, botaram.com.br, mas eu passo o meu link, que eu tenho assessoria, tem técnico para dar assessoria, dúvida de instalação e tudo, tá? Depois, mas esse é um site geral para conhecer. Olha só, desculpa, hormônio bioidêntico depende de qual parte, de qual glândula a gente tem que tratar, tá? Alguns a gente tem até na farmácia. Por exemplo, nós temos o Utrogestan, que é uma progesterona natural micronizada, que é um hormônio bioidêntico. Nós temos o estrogel, que é um estrogênio bioidêntico. Temos o Sandrena, que é um estrogênio bioidêntico. Entende? A testosterona transdérmica, por exemplo, que é bioidêntica, tem que ser manipulada, porque a dose que a gente tem na farmácia do androgel é muito alta, então serve mais para homens, não serve tanto para mulheres. Mas a ordem que você começa a reposição também conta. Por quê? Porque se você está com deficiência de melatonina, de hormônio D, de hormônios tiroidianos e de cortisol, o corpo, para te defender, para você poupar energia, ele fecha os receptores dos hormônios sexuais. Então, se a pessoa vai na ginecologista, a ginecologista passa estradiol, progesterona e testosterona,
esses hormônios ficam circulando pelo corpo, não tem portinha aberta para ele entrar. Então, tem mais chance da pessoa ter efeitos adversos, tá? Retenção de líquido, dor na mama, acne, né? Aumento de clitóris e tudo, do que ter o efeito esperado. Porque é a mesma coisa, né? Falando de hierarquia, a gente está falando de uma escada. É a mesma coisa de você pedir para a pessoa do térreo pular para o 7º degrau. Tem chance dela tropeçar e cair. Ela tem que subir primeiro o 1º degrau, depois o 2º, depois o 3º, depois o 4º, para ela abrir os receptores e depois de 40 a 60 dias de reposição dos hormônios da base, é que ela vai ter um efeito esperado dos hormônios bioidênticos sexuais, entende? Então, hoje, a maioria é manipulado, mas o hormônio bioidêntico, como eu expliquei, é um hormônio isomolecular, que tem exatamente a mesma estrutura do hormônio que você produz, tá bom? E não aumenta risco de câncer. Por quê? Porque o corpo entende que o seu sistema está funcionando, ele não é tido como um corpo estranho, ele não é visto como um antígeno, tá bom? Quem fez Obrigado. uma pergunta Mais aqui? outra pergunta, por favor, secretária Patrícia, futura presidente, período 24-25. A terceira pergunta, por favor. Não tenho ninguém com mãos levantadas. Tem aqui no chat. Alguém? Tem aqui no chat que eu estou vendo. Qual é a pergunta? Quem fez histerectomia faz reposição dos mesmos Quem hormônios? fez histerectomia. Histerectomia é a remoção do útero, né? Mas quem produz hormônios são os ovários. Então, se a pessoa fez histerectomia com oforectomia, bilateral tirou os ovários também, independente da idade, ela tem que repor, porque 4 dias depois ela já está num grau de deficiência importante dos hormônios ovarianos, 4 dias pós-cirurgia, tá? Agora, se a pessoa tirou o útero, mas os ovários estão lá, e ela ainda está no menacme, tá? Está em idade reprodutiva, está produzindo naturalmente o hormônio ovariano, não precisa de reposição. Mas a partir do momento que existe uma falência ovariana, sim, ela vai precisar, tá bom? Quais exames solicitar para fazer a reposição hormonal? Olha, eu não peço só hormônios, porque eu tenho que avaliar o grau de inflamação corporal. Então, eu peço marcadores inflamatórios também, fibrinogênio, homocisteína, a proteína C reativa ultrassensível, que mais? Depois do Covid, né, eu comecei a pedir dímero D também, porque muitas pessoas ficaram com alteração de dímero D. Qual outro marcador? Ácido úrico, tá? Serotonina, ferritina, são marcadores inflamatórios. Por quê? Porque tem coisas que a gente tem que fazer antes da reposição hormonal. Se o corpo está inflamado, você vai jogar dinheiro no lixo. Por quê? Como o corpo quer que você sobreviva, ele trabalha em ordem de prioridade, entende? Por exemplo, se você está tentando combater uma infecção, tá? O corpo não está nem aí por hormônio. Qualquer coisa que você tomar vai ser mandado embora, vai para o cocô e vai para o xixi. Então, tem gente fazendo xixi caro e cocô caro, tá? Tem gente fazendo cocô de diamante, tá? Gastando salário na farmácia de manipulação e está indo tudo embora. Então, tem uma hierarquia que precisa ser respeitada. Mas a gente pede, em termos de exame, eu peço cortisol sérico antes das 8 da manhã. Tem médico que prefere pedir o cortisol salivar. A gente pede o PTH para ver o metabolismo do cálcio e do fósforo, pede o estradiol, pede a testosterona total para mulheres, se for para homens total e livre, prolactina. Sabia que às vezes tem gente com prolactina alta e não quer dizer um tumor cerebral. Essa prolactina alta é porque a pessoa já está com hipotiroidismo tão crônico que já virou um hipotiroidismo central, que alterou a hipófise. A prolactina é produzida na mesma porção do TRH, né? Do TSH, perdão, hipófise, TRH no tálamo no hipotálamo e na hipófise TSH. Então, quando a tireoide tem que aumentar a produção de TSH, ela acaba por atrito ali, por conseguinte, aumentando a produção de prolactina. Então, a prolactina alta, às vezes, é um fator isolado que me diz que esse hipotiroidismo é crônico. Entende? Então, os hormônios são analisados em conjunto. Ontem, eu atendi uma paciente que mora na Singapura. Aqui nos Estados Unidos era 7h30 da noite e lá onde ela morava já era terça-feira, 8h30 da manhã. O marido dela, em dezembro, tinha ficado internado na China por uma virose e uma sobreinfecção de streptococo. E ele fez uma otite que drenava pus.
E a filhinha dela, de 1 ano, também estava com otite que drenava pus. E ela disse que estava ótima, doutora. Ela já estava suplementando desde agosto. Eu estou ótima, doutora, não aconteceu nada comigo. Quando eu peguei os exames dela ontem, ela estava com aslo, né, um marcador de estreptococo o dobro do valor, tá? Tem que estar abaixo de 200, dela estava quase 400, com uma hepatite, estava com um monte de problema e totalmente assintomática. Por quê? Porque ela fez uma suplementação respeitando a hierarquia, uma suplementação correta, e o corpo dela teve condições plenas de combater essa infecção, de combater o estreptococo. Então, ela estava no exame com alteração metabólica, mas não sentindo nada, entende? Então, a gente tem que dissociar a questão do exame e do sintoma, tá? Porque o exame me mostra como está a parte metabólica. Hepatograma, tem que pedir hemograma, pedir insulina, hemoglobina glicada e glicemia de jejum, porque é a análise desses 3 que fala como está o pâncreas, tá bom? Então, é um conjunto realmente grande de hormônios. Quem mais? Obrigado, doutora Evelyn. Tem Secretária mais uma Patrícia. pergunta. Mais uma. Tem É a última Moto pergunta, G. pelo avançar da hora. Moto G20. Pode ativar seu Pode falar. microfone. Tem que desbloquear o Moto microfone. G. Isso. Ela fala de novo da esterectomia, pelo menos foi o que eu li. Isso. É esterectomia total. Total que tirou os É ovários. panesterectomia. Isso. O útero e o colo do útero. Tá, isso não tem problema. Os É. ovários ficaram, e também depende da idade da pessoa. É pessoa jovem? 56. 56 já estaria com falência ovariana. Sim, tem que repor. Tá? A gente só não repõe Os hormônio mesmos bioidêntico hormônios. em quem está com câncer de mama ou câncer de endométrio ativo, porque a gente pode fazer a reposição até em quem tem câncer de ovário. Tá? A gente só não faz quem tem câncer de mama e câncer de útero ativo. A gente trata o resto, e aí depois que zera, aí sim ela pode voltar a fazer a reposição, tá bom? Tem que fazer. Ok. E sobre a tireoide? O que sobre a tireoide? A tireoide também é normalizada com a reposição hormonal. Sim, mas na maioria dos casos, em mais de 55%, não basta a reposição só do T4, tem que associar o T3. E o T3 não vende na farmácia, tem que ser manipulado. Sim. E o Lugol? Porque falam muito do Lugol. Sou muito a favor do Lugol. A nossa dieta ocidental é uma dieta pobre em iodo, mas tem que fazer os anticorpos antireoidianos primeiro, porque se os anticorpos forem positivos, na presença de Hashimoto, a gente não pode usar iodo, porque vai fazer a glândula crescer e vai dar um bócio, tá? Então, se a pessoa tiver condições de usar o Lugol, eu sou muito a favor do Lugol. Obrigada, doutora. Muito obrigada a todas. Doutora Evelyn. Eu botei o meu contato no chat, tá? O meu telefone muita gente está pedindo. Desde a época do Polo 1, meu telefone 21 do Rio de Janeiro, 994478816. 994478816, né? É assim, o telefone é do Rio de Janeiro, minha secretária é do Mato Grosso e eu moro em Orlando, mas funciona tudo. Perfeito. Depois eu vou pegar os dados direitinho, você passa para mim e eu passo a todas as pessoas que me pedirem diretamente e pelos diversos apps de Rotary. São 21h50, uma palestra que correu de forma, como dito, maravilhosa, excelente. Agradecer a você pelo carinho que teve com todos, pelo tempo que teve à disposição para passar essas informações. Agradecer a todos os rotarianos presentes, os diversos clubes presentes, como Tijuca, Dois Irmãos, Penha, Barra, Guanabara, Galeão e outro clube que possa ter passado por não ter acompanhado o companheiro que estava presente. Os amigos presentes, amigas, que estiveram nesses 49 personagens que fizeram a diferença dessa reunião que foi dita e realizada como justa e perfeita. Boa noite a todos. Gostaria que a nossa secretária virtual, a minha querida secretária virtual, inicie agora a nossa hino à bandeira, para que depois nós possamos fazer ao término um companheirismo, de dar beijinhos, um tchau, e a nossa Ingrid vai fazer essa finalização. Ingrid, muito obrigado pelo teu trabalho. Foi sensacional também. Grande beijo. Obrigado.
Ao término do hino da bandeira, o sino. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Boa noite a todos. Aberto a companheirismo. Ingrid, muito obrigado. Valeu, Boa galera. noite. Valeu, Boa Sueli. noite. Boa noite. Evelyn, meus Luiz parabéns. Eduardo. Meus parabéns pela palestra maravilhosa. Eu só quero dar minha opinião rapidamente, uma coisa. Sabe o que é muito importante para nós chegarmos a determinada idade, com saúde, com alegria, com toda a disposição que os jovens têm? É a cabeça funcionar perfeitamente. É você colocar alegria, você colocar felicidade na sua vida. Todo mundo tem problemas, todos nós temos problemas, temos coisas tristes, doenças, tudo, mas você não pode somatizar. Do momento que você tiver uma boa alimentação, que você tiver um pensamento bom, amizades que você possa desfrutar de tudo isso, você vai viver maravilhosamente bem. É só isso. Eu dou o meu Marilene exemplo. dos Santos, nossa GA, presente, nossa governadora assistente, um beijo pelo carinho que você tem com o clube. A gente gosta muito de você e está muito feliz por você estar sempre acompanhando nossas reuniões. Obrigada. Diva, um beijão. Ana, um beijão. Luiz Eduardo, um beijão. Meu querido irmão e todos aqueles que estão presentes aí, tá? Venham sempre, as palestras vão estar aquecidas para que nós construamos ideias modernas e fujamos um pouquinho de certas palestras muito repetitivas. Eu acho que isso aí é que faz uma formação de cultura, trazendo pessoas com uma visão e, obviamente, com uma metodologia e acessibilidade às nossas informações. Excelente noite. Muito obrigado. Parabéns, presidente Cândido. Grande Carlos beijo. Evaristo, manda um abraço. Obrigado, Evaristo, pelo carinho. Venha sempre. Amo você. Ele também. Patrícia Magalhães, minha querida secretária, obrigado pelo suporte. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite a todos. Marcelo Que Deus Deodoro, nos do Tijuca, abençoe. um beijo para você. Obrigado por estar comigo, estar conosco. Volte sempre. Obrigado. Tchau, tchau. Excelente noite. Vou colocar uma Ingrid, gravação pode aqui, encerrar. então, tá? Tá bom, então.